Olá, irmão. Olá, irmã. Que a paz esteja com você. Eu me chamo David e hoje quero trazer um assunto muito interessante da Bíblia. E esse assunto que eu quero trazer, ele é diferente dos assuntos que eu já trouxe aqui no meu canal, os assuntos que eu já trouxe aqui fala sobre confiar em Deus, sobre milagres que Jesus fez, que é muito maravilhoso, mas esse é um assunto que nós podemos ter certeza que é fácil de a gente acreditar e crer, porque nós vemos hoje em dia muitos milagres acontecendo. Não foi só nos tempos de Jesus que aconteceu o milagre. Então, eu quero dizer, só fica nesse vídeo se você realmente acredita em Deus, se você realmente crê em Deus como Criador e se você crer na palavra de Deus. Se você não crer na Bíblia, se você não crê que Deus criou tudo, nem fica nesse vídeo, porque esse vídeo aqui fala sobre a criação de Deus, sobre o Deus Criador e sobre a sua palavra. E para a gente começar, então, eu vou fazer uma breve leitura aqui da palavra de Deus para você entender o que eu quero falar hoje nesse vídeo. Muito bem? Mas antes eu vou fazer uma pequena oração para que Deus venha abençoar essa palavra. E também quero pedir que você se inscreva aí no canal, se inscreva aí, deixe um like, faça um comentário sobre a palavra, para que o canal possa criar mais relevância aqui na plataforma do YouTube, possa alcançar mais pessoas. Vamos orar? Amado Deus, glorioso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, Deus que criou o sol, a lua e as estrelas. No nome de Jesus, Pai, eu oro agora pelo meu irmão que está aí ouvindo, pela minha irmã, Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, a casa, venha abençoar o lar, Pai, venha abençoar o trabalho, venha abençoar as finanças, Pai, venha abençoar o matrimônio, Senhor. Se alguém que está com problema no matrimônio, alguém que está com problemas, Senhor, no casamento, que o Senhor venha restaurar, Senhor, que o Senhor venha trazer a paz, venha unir a família, Pai. É o meu pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto que eu quero ler está logo no início da Bíblia. É o primeiro texto da Bíblia. Está em Gênesis capítulo 1 e o verso 7 em diante, que diz assim: fez Deus a expansão, fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E o verso 14: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam elas para sinais, para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Glória ao nome do Senhor. Queridos,
A palavra de Deus aqui fala quando Deus cria a nossa casa. Deus está fazendo uma casa para o homem morar. Glória ao nome do Senhor. E eu quero aqui, meus irmãos, o intuito desse vídeo é desfazer uma grande mentira de Satanás. A palavra de Deus é muito clara aqui em dizer que Deus fez separação de águas. Águas que estão embaixo da expansão que se chama céu e águas que estão acima da expansão chamada céu. Então significa que nós temos os mares e os rios, mas acima no céu há também água, né? Isso é para começar a nossa conversa. E fala a palavra do Senhor que Deus cria 2 luminares principais. Um luminar menor para iluminar a noite e um luminar maior para iluminar o dia. E essa é a casa que Deus cria, porque logo depois, mais à frente, nós vamos ver que Deus cria o homem. Deus nos cria para morar dentro desta casa. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Você já viu uma lâmpada ser maior do que a própria casa? Você já viu? Eu nunca vi uma lâmpada ser maior do que a própria casa. Eu já vi uma casa com muitas lâmpadas. A palavra de Deus diz que Deus cria o sol um pouco maior para iluminar o dia, a lua um pouco menor para iluminar a noite e também cria as estrelas. A palavra do Senhor diz aqui que esses luminares também, eles vão servir para anunciar tempos e anos. E se nós formos ver em culturas antigas, muitas culturas antigas, eles se baseavam, guiavam-se pelos ciclos lunares. Se não estou equivocado aqui, o calendário judaico, ele também é feito baseado em ciclos lunares, certo? Por isso que o calendário judaico é diferente do calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Ele não tem 12 meses, os dias do mês são menores, parece que não chega, eu não fui muito a fundo no calendário judaico, mas não chega a 31 dias, é de 30 dias, porque é baseado no ciclo lunar. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus, ele criou uma casa e nós estamos fechados dentro dessa casa. A palavra de Deus diz, no livro do Apocalipse, que quando o Senhor vier, o céu ele se desenrolará do meio, ele desenrolará uma parte para um lado e uma parte para o outro. Então veremos o Senhor da glória. Quer dizer que nós estamos fechados dentro de uma casa. Existe um documentário aqui no YouTube que fala sobre o Fishbowl. O nome do documentário é O Aquário do Senhor. É um documentário muito tremendo que fala que as grandes potências mundiais eles se reuniram na Antártida. E existe também o Tratado da Antártida, aonde escutei um barulho aqui, onde esse tratado da Antártida, existe vários países, todos os países estão envolvidos, porque a Antártida ela é um círculo de gelo que circula toda a redondeza da Terra, está ali para segurar
que Deus colocou os limites dos mares. Deus coloca ali como limite dos mares. Então, em algum ponto da Antártida, eles se reuniram e começaram a soltar mísseis para cima para tentar furar o teto, que se chama o domo, para tentar atravessar esse teto, que é o domo. Então, e eles tentaram, mas não conseguiram. Não conseguiram. E eu já vi imagens, irmãos, de lançamento de foguetes, aonde lançam os foguetes e o foguete sobe. Ele sobe, 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 a câmera filma o foguete. Daqui a pouco o foguete faz isso aqui, ó. Ele faz isso e vem para cá, ó. Ele não vai sempre reto, 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 reto. Ele vai assim e faz assim, ó. Significando que ele não pode ir reto, porque se ele for reto, ele vai bater no teto. E eu vou dizer para vocês aqui, ó. João, capítulo 8, no verso 44. Eu vou ler, era para mim ler só a parte C, mas eu vou ler o versículo todo. Que diz assim: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí você deve estar se questionando, mas a ciência fala que existe uma galáxia, que a Terra está girando, e que a Terra gira, e que a Terra gira a mais de 1000 e poucos quilômetros por hora, e ela está andando perdida, andando na galáxia, na Via Láctea. E a ciência diz isso, está na faculdade, está em livros. Sim, meus irmãos, está. Mas o diabo, ele é o pai da mentira. Se ele for contar uma mentira para a humanidade, ele vai contar uma mentira profissional. Uma mentira profissional. Ele vai usar os melhores estudiosos, as melhores faculdades, os melhores escritores, a melhor mídia para contar uma mentira, para que ela seja o quê? O intuito do diabo é o quê? Que a mentira que ele conta pareça uma grande verdade. O que eu quero dizer é que nós estamos numa terra que ela só se move se houver um terremoto ou um deslizamento de terra. O que se move na nossa casa são as marés. As marés. A maré, a corrente marítima e o ar. O ar se move, que é o vento, está em movimento. E o céu. O sol, ele gira em círculo. Ele gira num círculo menor quando é verão, numa determinada região. Depois ele faz um círculo maior para girar mais perto da borda, onde é o verão, nas regiões mais da Rússia, da China, as regiões mais distantes, mais próximas da borda. E depois ele gira num círculo menor, aonde é aqui o hemisfério sul, aonde é o nosso verão aqui no Brasil e outras regiões. Depois ele vai para um círculo maior. Josué, capítulo 10, verso 12 e 14, vai dizer assim: Josué orou e o sol parou quase um dia inteiro. Eu já vi, meus irmãos, pregadores falar que Deus parou o eixo da Terra, que a Terra freou, que a galáxia parou. Desculpa, irmãos. Mas olha, o que diz no Evangelho de Pedro, capítulo 8, 44. Ele é o pai da mentira. Quando ele conta uma mentira, a mentira é profissional, não é uma mentirinha qualquer que ali na esquina já se vai descobrir que é mentira. Só que Jesus falou assim, ó, o povo se perde por falta de conhecimento.
A palavra de Deus deixa muito claro aqui no livro, logo no princípio, como que é a criação de Deus. Deus criou um luminar maior para governar o dia. Que dia? Qual é o dia que ele governa? É o nosso dia. É o dia nosso, aqui da nossa vida aqui na Terra. Aqui na Terra. Se você está aqui no Brasil, pega um avião e viaja para outro continente, e do outro continente você vai para outro continente, vai para o hemisfério norte, vai para o hemisfério sul, vai para o sudeste, para o nordeste, vai para qualquer canto da Terra. Ali está o dia e ali está a noite. Mas a Terra tem fim. São as bordas. E aí, meus irmãos, o que acontece? Aí a depressão, aí a incredulidade, aí não há sentido para a vida. Quando nós vamos imaginar e acreditar na mentira do diabo, nós estamos numa bola girando, perdida pelo espaço, sem proteção nenhuma, com risco de um acidente com meteoro. Desculpa, irmão, mas o diabo ele elabora as mentiras, mas é até engraçado quando a gente vai buscar na palavra de Deus, que é a verdade. A verdade é que nós estamos numa terra e há um teto, e nós estamos dentro desta casa que Deus nos colocou e nós estamos seguros em relação a meteoro e coisa nada, isso não existe. No entanto, que nunca vimos, são só falácias, mas o que está escrito aqui nós podemos observar, nós podemos ver o sol vindo, nascendo, atravessando, vindo, rasgando os céus, indo até onde a nossa vista alcança e fazendo todo o seu ciclo no céu. Nós temos o registro de Josué orando e o sol parou. Quando nós acreditamos, quando nós descobrimos a verdade aqui pela palavra, com um pouco de raciocínio e um pouco da nossa visão, do nosso sentido, olhando para o céu, olhando para baixo, para a terra, vendo tudo parado, e olhando para o céu e vendo o sol e as estrelas e a lua se movimentar, nós podemos ver que Deus está assentado acima da redondeza dos céus. Ele faz da terra o estrado dos seus pés, e nós estamos sendo observados 24 horas por dia por aquele que está acima, ali cuidando de nós. Deus é o Criador e Ele vê todas as coisas. E quando Jesus voltar, nós estaremos aqui. Pode um estar aqui no sul, pode o outro estar aqui no norte, pode o outro estar aqui no oeste ou oeste, mas Ele virá daqui porque Ele está aqui em cima, no trono. E quando Ele vir a sua luz, a palavra de Deus diz que a luz do Senhor é mais forte que a luz do sol. Então ela vai iluminar o todo. Ela não vai iluminar só um pouquinho, como o sol ilumina. O sol não é maior que a terra. O sol não está a bilhares de quilômetros da terra. Não. Ele está um pouco alto. Sim, mas não tanto. Ele foi criado somente para nós aqui. Para as árvores, para os animais e para o homem. Não é para uma galáxia. Então, quando Jesus voltar, todo olho verá quem está aqui, porque Ele está em cima. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de nós. Isso é um exemplo de tantas e tantas e tantas mentiras que existem na Terra. O filme Matrix, ele nada mais é do que ele está querendo dizer assim, a Terra, os seres humanos estão enfeitiçados por várias e várias mentiras de Satanás.
E essa que eu acabei de relatar aqui é uma das maiores mentiras do pai da mentira. Irmãos, eu espero que fique bem claro aqui. Eu li aqui alguns versículos aqui, um texto, mas que você possa crer que Deus está vendo tudo, que Ele cuida de tudo, que Ele tem um propósito na vida de cada um, que Ele colocou cada um dentro dessa terra. Nós somos a criação do Senhor e Deus está cuidando de todos nós. E nós devemos cuidar, porque o diabo anda ao nosso derredor falando mentiras, que você não tem valor e outras mentiras mais. Mas saiba, você está sendo cuidado pelo Senhor. Deus colocou você nessa terra por um propósito. Creia no propósito que Deus tem na sua vida. Eu agradeço se você está comigo aqui nesse vídeo até agora. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua vida, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado.